Hoje a gente vai, tava vendo aqui, ó, já desmontou, né? Hoje a gente vai desmontar esse mouse aqui, ó, esse carinha aqui, né? Você quer saber o que que tem, como é que funciona esses cliquezinhos, o que que tem dentro de um mouse, né? Que normalmente a gente usa em cima da mesa. Então hoje a gente vai desmontar esse mouse, entender tudo que tem dentro dele, entender como é que ele funciona, tá? Fica até o final do vídeo para você descobrir. Tem coisa muito legal aqui dentro. Não se esqueça de se inscrever no canal e dar joinha, muito importante pra gente. Vocês vão descobrir o que tem dentro desse cara aqui, hein? Beleza? Então fica até o final do vídeo. Roda a vinheta. Olá, meu nome é Hulk Generi, sou professor universitário, design de produto, sócio criativo da Atom Studios, youtuber e podcaster. Hoje a gente vai desmontar um mouse. A gente vai desmontar um mouse que a gente considera um mouse de entrada por causa do preço dele, então ele tá ali na faixa de R$ 9,90, tá? Ele tem várias coisas curiosas dentro daquela nossa série de vídeos, né, do Black Box. A gente vai descobrir que inclusive até o mouse, é bem possível do mouse ser todo Black Box. O que que quer dizer? Que a empresa vai lá e só coloca o logotipo dela, né? Só coloca a logomarca dela em cima e vende o produto. Então eu compro o produto todo e coloco só a logomarca. A gente vai descobrir isso, vai entender como é que a gente sabe que esse mouse possivelmente inteiro ele é black box. A gente não vai fazer só o black box dele, a gente vai fazer o black box da caixa também. Então, vamos entender como é que isso funciona? Vamos lá desmontar o cara. Então, hoje a gente vai desmontar esse carinha aqui. É quase que um unboxing, né? Ele é um mouse da Multilaser, ele custou R$ 9,90. Primeiro tem um lacre aqui, que ele já foi rompido. Eu abro essa caixa e vamos tirar o mouse. Vamos deixar ele um pouquinho de lado aqui. Mais um lacre aqui embaixo. Para que serve esse lacre? Se ele tá rompido, aí você não compra. Interessante esse negócio de brand da marca, tá vendo? No próprio lacre tá escrito Multilaser de segurança. Se só fosse escrito lacre, eu podia ser um lacre genérico. Esse atento, esse carinho que a empresa teve, isso é um negócio bem interessante de se ver. Em relação a brand de marca, nossa, importantíssimo, né? Tentar tirar esse lacre vai praticamente rasgar a caixa. Então o ideal é cortar, abrir a caixa. E ao contrário do que muita gente pensa, a caixa tem tanta coisa legal. Na caixa você tem a planificação. Olha que inteligência, né? Você tem o sistema, ele se dobra. Então em uma impressão só, parece bobo. Numa face, você dobrou e criou dois labels para ele. O que são dois labels? Dois lados. Você criou este lado e este lado. Parece óbvio, mas quem criou esse sistema, e você vê em várias caixas, eu não preciso imprimir dos dois lados, eu imprimo de um só. Esse daqui é um fundo automático que a gente fala, é um sistema de fundo automático, que é um sistema bem legal. Ele monta muito rápido esse sistema. A gente tem um encontro da caixa aqui. Então a gente vai abrindo ela e aqui provavelmente tinha uma cola ou uma dupla face. Então aqui eu tenho a planificação, onde eu tenho as principais informações, né? O legal dessa impressão, possivelmente esse daqui é quadricromia. A gente pega a nossa lupinha, a gente consegue ver os pontos de impressão desse produto. Essa imagem, ela é composta de vários pontinhos, igual uma impressora de casa. Esse aqui é um sistema que a gente chama de quadricromia. É aquilo lá que a gente vê lá no nosso computador, né? O CMYK, lembra que tem a cor CMYK e tem um outro que é RGB? O RGB são as cores através de Red, Blue and Green, né? Que é a composição de cor no espectro da luz, cores primárias. Na impressão, a gente tem o CMYK. No caso, eles usam 4 cores como base para poder fazer a impressão. Cian, magenta, yellow e black. Pô, mas não são só 3 cores primárias? São. Quando você mistura todas as cores, não fica um preto tão puro quanto se eu usasse a cor preta. Então eu uso ele como uma finalização. Inclusive, ela é a última camada. Nossa impressora não tem o jato de tinta, cada cor vai batendo seu ponto. Na impressão, a gente tem um filme para cada cor. Então eu passo uma cor, passa a segunda, passa a terceira. Ela é uma impressão em quadricromia. Só bater o olho saber se é quadricromia ou tem alguma cor especial, por mais que o azul esteja super fechadinho, tudo bonitinho, tem alguns truques. Um dos principais é, se você usa imagem, possivelmente é quadricromia. Porque o que acontece? Com apenas 4 filmes, eu consigo definir uma imagem. Pra gente falar de cor especial, é quando eu vou fazer, tipo, aqui azul. Então, eu vou lá numa escalinha Pantone, olho o azul. Isso aqui é sólido, que a gente fala, não tem pontinho. Seria uma pintura, igual pintar a parede de casa.
Lembra que você escolhe a cor? Aquela cor da parede de casa é uma cor especial. Para impressão, você faz um filme para cada cor. Imagina a quantidade de cor, se uma cor especial é uma cor chapada, igual uma tinta, imagina a quantidade de cor que eu teria só nesse degradê. Seriam inúmeros filmes. Então a gente faz em quadricromia. A junção de vários pontos vai dando essa tonalidade. Se você aproxima mais ou menos os pontos, você vai deixando ele mais cinza ou totalmente preto. Você tem ainda o adesivo, que é um preto, com uma transparência, para dar esse lance aqui, ó, bonitinho. E a caixa tem uma laminação, que é esse acabamento final. A gente fala laminação fosca. Tem umas caixas que são brilhantes, daí você tem laminação brilhante, igual fazer cartão de visita. Tá vendo que tem a parte branca aqui, ó? O branco aqui, ó, pode ser uma cor especial. Uma cor chapada branca para ter um fundo e depois ele imprime o resto. Pode ter ocorrido dois métodos aqui, ó. Tá dando para desmontar ela. Eu tô conseguindo descamar ela porque ela tem realmente, ó, um papel branco aqui. Então o que acontece nesse caso? Possivelmente, ó, quando eu tô tirando aqui, esse papel ele é preparado da seguinte maneira: esse lado ele vem para a fábrica na hora de impressão, ele vem nessa cor parda, e esse lado ele já tem uma preparação de uma cor branca, tá? Então já faz uma laminação de um papel bem fininho branco aqui em cima para poder receber a impressão. Acontece muito quando você vai comprar papel duplex, triplex, né? O que é o duplex ou triplex? O duplex, ele tem, lembra, um lado assim e o outro lado branco. No triplex, você tem um lado branco, aí se você olhar no meio, você tem essa camada e o outro lado também é branco, né? Então é triplex porque tem 3 camadas. Duplex porque tem 2 camadas. Então isso aqui provavelmente é um papel duplex, que a gente conseguiu retirar aqui, tá? E esse daqui é um branco que vai sobre aqui, né? Então é esse branco que tá aqui. Você deixa isso daqui sem cor nenhuma. Se, por exemplo, essa caixa fosse transparente, aqui ia estar tudo transparente. Tudo que é branco ia estar transparente. Tem várias empresas que produzem caixas que já tem tamanhos de caixa com a planificação pronta. Porque fazer uma faca de corte para isso daqui, às vezes é muito cara, né? Você produzir, pensar, projetar. E geralmente quem projeta isso daqui são os designers gráficos. Já projetei bastante. Meu primeiro emprego numa gráfica, eu fazia essas planificações. Depois fui trabalhar numa agência de design. Fazia embalagens e parte gráfica. Então fiz muita embalagem também. Planificação de embalagem, corte e tal. Tem um negócio que a gente chama corte, que quando você corta por aqui, e vinco. Ó, gerou o vinco. Tá vendo? Ó, igual uma forminha de fazer biscoito. Você bate e corta. Só que você tem aqui corta e tem aqui espreme aqui. Vamos dizer que é como se fosse uma ponta que ia espremer isso daqui e ia criar esse vinco para facilitar a dobra da peça, para facilitar a minha montagem do produto. Então isso daqui é uma embalagem em quadricromia. Lembre-se que essa cor é um acabamento desse material que é pedido. Então na impressão a gente fala que ela é 4, porque é uma quadricromia por 0. Vamos dizer que o branco fosse uma impressão, ia ser uma impressão em 5 cores. Então a gente fala que a impressão é 5 por 0. E laminação fosca. Mas só para entender que a gente já tem uma certa complexidade nesse produto, né? Não é um produto tão simples de se fazer as embalagens, ok? E vamos para o próximo item. A gente já pode ver que tem uma outra embalagem aqui, um acetatozinho, para evitar que fique riscando. Ele, às vezes para a própria indústria ficar batendo, quando colocar um do lado do outro para transporte, para levar para caixa, para colocar dentro da caixa, ele é um Parison, né? É um tubo de plástico que vai descendo, daí eu vou cortando e selando ele para fazer esse saquinho. Poderia ter impressão aqui em cima, mas é um custo a mais, mas daria ter uns saquinhos que você vê que tem uma impressão em torno, né? Bonitinha, tipo várias coisas escritas no nome da empresa, por exemplo. Podia estar escrito Multilaser, 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 mas aí é um custo a mais, um produto a mais, né? Então ele compra isso daqui padrão. Olha, eu quero um saquinho de tanto de tal tamanho, me vê tantos, vai sair tipo centavos isso aqui. Quando eu falo centavos, não é nem 10 centavos, até desce mais de 1 centavo. Tem produtos que são tão baratos, é produzido em tanta quantidade, que a gente fala nem de 1 centavo, né? Você acha que é só na gasolina que acontece aquele número mágico de ter terceira casa? Não, aqui em muitos produtos às vezes custam décimos de centavo. Bom, mouseici tem vários truques, como eu falei. A gente tem mais um produto aqui. Isso daqui também é outra coisa que custa centavos, né?
E esse produtinho ele é muito legal, né? Ele tem um elastômero aqui, uma borracha, ó. Então você faz uma injeção dessa borrachinha aqui. Pra quê? Pra não machucar, pra não arranhar. Isso aqui usa muito em fechamento de embalagem de pão, né? Bolo, usa muito esse aramezinho, né? Então eu já tenho um produto aqui. Aí a gente tem o mouse em si. Se a gente olha esse plug aqui, ó, a gente repara que tem algumas empresas que aqui você tem um nome da empresa, né? Inclusive até tem essa reservinha aqui, esse quadradinho. Esse quadradinho muitas vezes a gente faz um inserto aqui. No molde eu falo, meu, eu quero o nome da minha empresa. Aí lá no molde ele vai lá nesse quadradinho, insere, tira o quadradinho que tem no molde, insere um quadradinho que tem o seu logotipo, a sua logomarca, ou o desenho que você quer, injeta ele junto, essa peça. Só que sai mais caro. Com o USB, essa conexão ela é muito legal, porque ela tem os 4 risquinhos aqui internos, né? Então, às vezes, você vê até um carregador de um celular, você olha por dentro, você vê que às vezes só tem 2 risquinhos. Isso quer dizer que ele só carrega, né? Os 2 do centro aqui, eles são os dados. É por isso que às vezes você compra um cabo desse lá, paga super barato seu carregador, aí você vai espetar do seu computador, pô, mas não passa dados, porque provavelmente esses 2 aqui estão desligados. Se eu desmontar esse fio, eu vou ver que existem 4 fios compondo ele. Isso aqui é um outro processo que é sobre injeção. Nesse mouse, basicamente, eu tenho só um escrito multilaser. O que evidencia isso? Cara, primeiro escreveu aqui multilaser, possivelmente um cinzinha. Isso aqui é uma tampografia, como se fizesse um carimbo. Ele passa a tinta, ele vem aqui e passa isso aqui. A borracha pega a tinta e já coloca aqui, daí ela seca, às vezes com um V logo em seguida, tá? Já faz a secagem muito rápida desse produto, questão de segundos. Inclusive, uma vez quando eu fui numa fábrica de móveis, pega a madeira e pinta a madeira, a pintura da madeira, né, daquela textura da madeira, passa por rolos, né, e vai transferindo. Logo depois que ele terminava isso, ele passava por dentro de uma câmara cheio de luzes UV, e aquelas luzes elas já catalisavam e já secavam. Então era questão assim muito rápida, de segundos. Por ele ser barato, lembra que custou R$ 9,90? Aqui esse pezinho, ele não é uma pecinha separada, tem alguns que são, ele já é injetado junto. Esse pezinho serve para você manter uma distância do mouse da mesa. Porque imagina você arrastar todo esse fundo, então você só arrasta esses 4 pontos aqui, porque senão eu tinha que arrastar toda essa superfície, podia ter irregularidade, você só segurar num ponto, na verdade aqui no caso, 4 pontinhos de apoio, né? Aqui são informações, ele fala que é um produto para ser usado em office, né, em escritórios, tem alguns selos de validação dele e avisa aqui, ó, made in China. Cara, como é que eu desmonto ele? Aqui tem um truque muito legal que é usado por muitas empresas. Às vezes, aqui é um QR Code, bater esse QR Code, eu vejo para onde ele vai, né, ele ou me leva para um site ou às vezes até me dá informação sobre esse produto, que geralmente os parafusos estão embaixo. Eu tenho um adesivo, olha lá o parafuso. Então esse aqui é um dos componentes que é o QR Code. Um parafuso bem simples, é uma chave Phillips. Vamos abrir esse cara. Tirei. Olha lá. Tem um parafusinho. Tá? Então esse aqui é o mouse. Aí eu vou começar a desmontar. Eu olhando só na lateral eu já consigo ver, ó, que ele tem um gap. Lembra dos gaps, ó? Tem um gap aqui, ó, que faz o contorno inteiro dele, ó. Ó. Então aqui é uma emenda, igual uma porta de carro, ó. Vou tirar, depois que eu tirei o parafuso, olha como fica fácil, né? Eu venho com ele e ele geralmente tem um encaixe. Eu puxo aqui o encaixe, ó, e tiro a tampa. Onde está este encaixe? Este encaixe está aqui, ó. Essa peça, ó, ela tem um buraco aqui. Deixa eu pegar uma pecinha mais fininha, ó. Ela tem um buraco onde entra um pino aqui e trava. E ela trava onde? Ela trava nesse pininho aqui, ó. É um pininho que tem. Tá? Bem pequenininho. Esse mouse tem uma coisa muito inteligente que é difícil você ver em mouse. Geralmente o mouse ele é feito com 2 camadas aqui em cima, com 2 peças plásticas. Esse aqui é mais simples. Quando eu comprei R$ 9,90, eu sabia que possivelmente ele era assim, tá? Como é que é uma peça? Uma peça é uma estrutura, que é aquela estrutura para aguentar a sua porrada, né? Que é isso daqui, porque afinal você dá uma porrada nesse sistema aqui, você quebraria o sistema. Aqui são os castelos. Primeiro ela tem essa flexibilidade, olha o efeito mola aqui, ó, de novo, né? Ela é feita na própria peça e tem esse efeito mola. Então, ó, ele vai e volta, ó, ele retorna. Por quê? Porque esse plástico, ele tem a característica de ser um plástico. Geralmente essas peças são feitas num plástico que é o ABS. O ABS é um produto mais mecânico, tem a precisão mais de injeção, e tem a torrezinha aqui que o parafuso entra. O parafuso estava aqui, ó, para quem tiver dúvida, o parafuso estava aqui, tá? Como é que é feita a rosca nesse parafuso? Isso aqui é muito legal, né?
Porque aqui você injeta um buraquinho bem fininho e o parafuso, se vocês observarem, ele tem um bico. Esse biquinho da ponta aqui, ele é o autorroscante. Então ele entra aqui e daí ele vai forçando, igual a gente colocando o parafuso na madeira, que ele é autorroscante, né? Ele é soberbo, como a gente costuma dizer. É um parafuso soberbo, ele vai fazendo a própria rosca, tá? Então se você tira e coloca várias vezes, uma hora isso aqui vai desgastar, né? Até porque você tem dois materiais, mas não é para ficar tirando e colocando. Várias coisas muito legais esse produto. Primeiro tem esses castelinhos, onde é que vão esses caras? Se a gente olha aqui na peça, imagina como é que ela tá, esses caras ajudam a apoiar essa placa travada aqui. Ele só usa um parafuso de fixação, o resto é por pressão. Então eu travei, vim aqui com esse dentinho, travei no dentinho aqui, ó, que aqui na frente eu empurro ele, eu já travei. Aí eu fecho ele. Quando eu parafuso, meu impede que qualquer coisa saia. Tá vendo esse barulho, ó? Ó. Que é o barulho que o mouse faz? Então, tem esse, né? Tem o do meio e tem um outro aqui. Vamos descobrir onde é que estão esses botões. Então eu tirei. Essa daqui, olha como tem uma coisa muito legal. Se você observa, você vê que o rabinho do mouse, que na verdade não é o rabinho, porque ele fica na frente do mouse. Quando a gente pede para desenhar mouse, é muito engraçado. As pessoas botam a parte de trás do mouse, o fio para cá, né? E na verdade o fio é sempre para frente, né? Porque para trás ia ser um problemaço. Imagina o fio saindo aqui por trás e indo para lá. E aí, fora que ia ter um pedaço de fio inútil para ele poder fazer a volta e chegar até seu computador, que geralmente está aqui na frente. Então, o que é esses cliquezinhos, o que é esse produto? Eu vou arrancar, né? Tem um negócio muito legal que ele faz uma meia cana aqui, ó, tá vendo? Se a gente olha aqui, ó como é que o fio entra aqui, ó. Então eu vou tirar esse componente. Daqui a pouco a gente fala sobre esse cara aqui. Eu vou falar primeiro aqui. Quando eu tenho a peça, então eu tenho só duas peças injetadas. Normalmente o mouse tem aí 4, 5 peças, onde tem uma peça aqui que vai em cima, depois tem as peças que são os botões, tem a peça de cobertura e várias coisas, né? Esse mouse ele tem só duas peças, então é uma inteligência de produção absurda, só duas peças moldam o mouse. Então esse aqui é o mouse. Fala, pô, é só desenhar essa casquinha tem muita coisa. Onde eu vou clicar? Olha lá, aqui tá clicando, né? Qual a altura daqui ergonômica, que você vê que tem um rebaixo aqui, ó, um côncavo aqui. Tem uma outra coisa que é ângulo de saída, então eu tenho um ângulo de extração, porque tem um molde para esse cara, que vai ter uma parte macho e uma parte fêmea aqui. Depois vê lá no nosso vídeo que mostra como é que funciona moldes, né? Como é que é a fabricação de molde. Tem algumas coisas que são legais. Ó, aqui ele não está indicando, por exemplo, qual é o material. Possivelmente esse material aqui também não tem, tá vendo? Então, o fato de eu não ter escrito o material, lembra que eu falo, é sempre bom ter escrito o material, é porque esse produto não é que ele é vagabundo, mas ele é feito genérico. Ele é uma forma genérica, tá? Então, possivelmente existe esse mouse, é capaz a gente achar esse mouse com outras marcas. Então isso a gente chama mouse de entrada, por isso que ele custa R$ 9,90 como preço final. Imagina que um produto ele é assim, só fazendo um cálculo base. O produto, vamos dizer que ele custou R$ 9,90, R$ 10. Quando ele chega numa loja, a loja geralmente bota um markup, que é o custo em cima, em torno 100% em cima. Então quer dizer que se ele custou R$ 10, ele deve ter sido vendido para essas empresas em torno de R$ 5. Então ele foi vendido em torno de 5 e a empresa vai vender por 10. Porque ela também paga imposto sobre esses R$ 5. Não é um imposto acumulativo, porque o imposto dos R$ 5 de produção já foi pago. O produto inteiro ele custou então R$ 5, mas a empresa que produz tem que ter o lucro. E que vendeu para Multilaser o produto para Multilaser repassar, isso quer dizer o seguinte, estou fazendo um cálculo bem por cima, tá? A Multilaser vendeu a R$ 5, ou seja, talvez ela tenha pago 2,5 pro produto todo, inclusive com a caixa. E essa empresa, por que você compra pronto e é bem capaz de você achar um mouse desse, muito parecido, ou igual, só com o logo mudado aqui? Porque o logo ele é padrão, você vê esse logo sempre na mesma posição, o que daí a gente percebe uma questão de brand, como o brand é importante, né? A gente podia escrever um Multilaser do lado, podia fazer uma pintura, escrever um negócio diferente. Se eu pego um da Multilaser e pego o de uma outra empresa, você vê que os dois são iguais, o mouse só tem o logo diferente, né? Isso deve ter acontecido bastante. É isso, né? Você comprou uma peça padrão de mercado. São mouses de entrada, tá?
Não quer dizer que a Multilaser não se preocupe em de repente falar, meu, qual o melhor componente, o mouse tá legal, ele é bom, ele dá para esse de entrada, ele vai durar? Vai. É diferente de você falar que ele é vagabundo. Eu não estou falando sobre vagabundo, eu estou falando sobre, se eu fosse fazer só um mouse, um projeto de um mouse para Multilaser, talvez esse mouse do jeito que ele tivesse, podia estar custando 3 vezes mais, podia custar R$30. Desse jeito ele faz um mouse de qualidade, que ele pega lá os componentes e vê o que é de qualidade e fala, cara, quero essa casca, então me injeta esta casca, coloca o meu nomezinho lá, tá? E eu quero este componente, esse componentezinho aqui, que é uma peça muito delicada. Isso aqui é uma peça bem precisa, tá? Isso aqui é uma lente super precisa, então ele tem várias coisas de lente, refração, reflexão, né? Ele joga a luz, né? E aqui ele lê essa luz que está embaixo. Quem lê a luz? Esse cara que está aqui na placa de circuito. Se a gente olha aqui embaixo, ó, tem um furinho, ó, bem pequenininho aqui. Essa câmera, como se fosse uma câmera digital, tá? É um olho, é o olho do mouse. Ele tá, essa peça, ela tá posicionada aqui embaixo, tá? Assim. Então ela fica nesta posição, ó. Então a luz passa por aqui, essa luz vermelha que a gente vê, ela passa por aqui, bate nesse cara, joga a luz aqui embaixo na posição que precisa jogar, e aqui tem uma lente que vai fazer esse olho aqui ler aquilo lá. Então, na verdade, o que o mouse lê é aquele vermelho. Quando ele não consegue conhecer, quando acontece do mouse não rodar direito, você vê que ele... é porque ele não está lendo a luz direito. Por isso que os mouses, às vezes você vai usar num fundo mais escuro, ele não consegue ler e às vezes ele se perde, porque isso aqui não está lendo o LED vermelho que está sendo refletido. Hoje em dia você tem uma precisão de um LED muito mais forte, você tem um leitor aqui muito mais forte, faz com que a placa leia em qualquer situação. Bom, lembra daqueles cliquezinhos que eu tinha falado? Eles estão aqui, ó. Ó, é esse negocinho cinza aqui, ó. Ó. E tem um outro aqui que vai ser até mais fácil de ver, ó. Esse aqui é um negócio que é uma mágica legal. A gente acha que a rodinha ela clica no centro, ela não clica no centro, ela faz um balanço. Tá vendo, ó? Ela faz isso aqui, ó. Tá? E clica no microswitch. Eu vou tirar essa roda, ó. Tirei a rodinha, tá? Essa daqui é uma rodinha que é padrão também, é um black box, tá? O que eu tô querendo dizer é que possivelmente esse mouse como um todo, ele é um black box. Isso que é louco. Você tem o black box do sistema, mas é bem possível que, pelo preço, pelo custo, esse componente também seja um black box. Por quê? Porque ele não tem nada de especial dizendo que ele é um multilaser. Ele só está falando algumas coisas do componente em si, mas não fala que é um multilaser. Geralmente, quando não é um black box, você tem alguma marca aqui dentro falando que é da Multilaser ou da outra marca que está fazendo, algum escrito que o cara aproveita, pô, vai fazer um molde, já coloca o meu nome, tá, no molde. Aqui não tem nome nenhum em nenhuma parte, tá vendo? Para não comprometer. Isso quer dizer o quê? Que esse mouse, inclusive isso aqui é um black box, ou seja, eu vou lá no meu catálogo, vejo um monte de desenho de mouse que tem vários mouses, o Multilaser olhou e falou, cara, gostei desse desenho, tem um estilo, é bem legal, quero ele tem uma cara nossa, e tem diversos outros, eu quero esse daqui, e o componente interno dele vai ser esse cara aqui. É desse cara cinza, aqui é um microswitch, aqui é outro microswitch, então eu vou apertando esse cara aqui, é bem pequenininho, e você tem esse botão aqui que é um outro tipo de microswitch, tá? Esse daqui é o responsável pelo clique da rodinha. É legal isso daqui, o que eu acho mais legal é que ele faz um efeito de balanço. É tão pouco que a gente não percebe. O que a gente tem a percepção quando a rodinha tá aqui, ó, é que a gente tá clicando ele. Ele tá clicando na vertical, então parece que a gente tá clicando ele assim, mas na verdade ele tá fazendo esse balanço aqui, tá? Isso aqui é muito legal, acho muito legal. Aonde clica esses botõezinhos? Tá vendo que tem duas coisinhas aqui, ó? Tem uma aqui, ó, e uma aqui. Isso aqui são os castelinhos, então eu movo esses castelinhos batem nesse microswitch. A gente consegue ver na placa de circuito os fios. Aqui na placa dá até para ler, ó, DCVG. Esses da ponta eles estão na mesma posição que vai estar aqui. Aqui, o primeiro, se a gente olhar aqui, deve ser o azul, o segundo é branco, o terceiro é o laranja e o quarto é o azulzinho. E aqui a gente tem, ó, G de ground, ó, você tem VC, que é dados. Aqui eu tenho o número da placa. Ó, esse LEDzinho aqui é um LEDzinho bem legal, cara, que ele é um LEDzinho quadradinho, tá vendo? Ele é quadradinho com uma frente boleada, né? Então o LED até meio que preparado para isso. Isso aqui é muito legal. A plaquinha, a gente vê o circuito integrado aqui. Dá para ver, ó, o modelo, a placa. Aqui você tem um buraquinho, esse sistema.
Quando essa rodinha ela entra aqui, eu não sei se vai dar para ouvir, mas quando eu vou girando, ele vai fazendo uma travinha, ele faz tuc, tuc, tuc. Não sei se vai dar para perceber que, ó, eu giro um pouquinho, ele faz uma força e depois ele trava, ó. Aqui é um sistema mecânico, tem um eixo, ó, o eixo ele tá aqui, ó. Esse aqui é um sistema que é um sistema justamente, né, analógico, tá? Que ele vai girando e cada vez que ele gira, ele fala pro mouse lá o que que tem que fazer, sabe? Que ele vai indo com o scroll. Então, bem bacana, né, o mouse. Esse aqui. Não se esqueça de dar like, tá? Importante pra caramba. E, pô, esse vídeo vale um joinha, vai. Aqui é o mouse que a gente compra. Então, aqui é a plaquinha de circuito, o mouse e o sistema. Então, esse mouse, ele tem poucos componentes. As cascas aqui, a rodinha, a lente, acabo chamando de lente, e tem alguns truques aqui. Geralmente o mouse, esta parte aqui é o black box dele, tá? Então, esse cara e esse cara são black box. O que acontece muito em alguns mouses, lembra que tem alguns que tem uma borrachinha, o cara vem aqui e coloca uma borrachinha por cima, para dar um acabamento mais bonitinho para a peça, tá? Mas isso aqui seria a peça black box, então eu compro esses componentes eletrônicos de uma empresa, aí tem os nomes das empresas, e eu vou fazer com que esse componente eletrônico eu tenha que encaixar no mouse que eu estou produzindo. Então tem um negócio muito legal aqui do mouse, olha lá, ó. Se eu vejo esse castelo que está aqui, ó, é aqui que fica a rodinha, ó. Então ele apoia aqui, tá? Então é importante ele apoiar, ó. Ele até tem uma facilidade para eu conseguir, ó, inclinar ele aqui, ó. Ele tem um apoio, ele tem uma distância que dá um apoio. Então isso aqui tem que ter uma inteligência na hora do encaixe, na hora do travamento. Ele tá pronto, eu tenho que ter esse componente para saber como é que eu vou fazer esse castelo. A mesma coisa. Aquele boquinha de fechadura, né? Por que que é tudo muito parecido? Porque esse componente ele não é um componente barato, esse aqui. E ele é um componente que ele vai fazer o quê? Eu vou colocar essa lente, ó, travada aqui. Então geralmente tem essa reserva. Por baixo eu vejo isso daqui. Então ele tem toda uma geometria que quando eu coloco o meu mouse, que também, ó, tem esses buraquinhos aqui, ó, tem um buraquinho aqui, um buraquinho aqui, tem um buraquinho aqui, um aqui, ó, no canto, tá vendo? Eles encaixam nos castelinhos que tem aqui, que são castelinhos que são projetados, são desenhados por designers, tá? Para poder encaixar designers de produto, poder encaixar essa peça aqui dentro. Tem uma coisa que é legal mostrar para vocês, que é o seguinte, existe esse componente aqui, ó, que parece uma coisa besta. O que que é isso? Se eu olho o mouse aqui na ponta, na entrada do fio, na saída do fio, bem aqui, então o fio ele tá aqui, ele vai encaixar exatamente aqui, ó. Ele tem até uma posição para encaixar. O que que é isso? É um mata-burro. Se eu puxar, ele não vai nem sentir a placa de circuito. Se não tivesse isso aqui, eu puxasse aqui, ele ia arrebentar o fio em 2 segundos. Então isso daqui ele tem um mata-burro aqui, ó. Para quê? Para evitar que eu puxe. Se eu puxar, ele trava. Então tudo isso são inteligências de produção, são coisas importantes que tem que ter. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal, não esquece de dar joinha. Pô, esse vídeo aqui novamente vale um joinha. Eu desmontei o mouse inteiro. Não sei se eu vou conseguir remontar ele. Brincadeira, eu consigo remontar. Inclusive vou provar para vocês. Então vamos lá, vamos remontar esse cara. Eu mostro pra vocês que ele tá funcionando bonitinho. Só ligar no USB aqui, ó. Ele funciona com a luzinha e tudo bonitinho, beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado de desmontar todo esse cara, né? Mostrei a caixa, mostrei tudo. Não esquece de dar joinha, que é importante pra caramba. Vocês não têm ideia de como é importante. O joinha é vamos dizer assim, é um incentivo de vocês. É o nosso pagamento, o joinha. Se inscreve no canal. Acompanhe a gente no Instagram, no YouTube, no Facebook e até a próxima.